Rec. Pronto, estamos gravando. Então, gente, estamos dando início a mais uma aula do curso de Filosofia da Educação, a turma 5, terça-feira. Essa é uma aula sobre John Rawls. Vamos dar continuidade à leitura do livro do Michael Sandel. Tá? Lembro a todos que a aula não pode ser compartilhada, né? Somente pessoas que fazem parte do curso, né, que estão inscritas, podem assistir a aula. E é isso, vamos começar falando sobre o John Rawls. Bem, na aula passada, né, nós tivemos uma aula inteira só sobre o Kant. E na aula de hoje, nós vamos fazer uma ponte da filosofia do Kant para a filosofia do John Rawls. Isso porque o próprio John Rawls se considerava, né, já é falecido, o próprio John Rawls se considerava um kantiano. Tá? Ele próprio dizia que a sua teoria da justiça era uma teoria contemporânea, uma teoria kantiana contemporânea. Claro que quando muitos filósofos falam isso, né, eu sou um kantiano, eu sou um hegeliano, eu sou não sei o quê, dificilmente o cara é isso, assim, entendeu? Para valer, né? Quero dizer, normalmente eles se apropriam dos filósofos, das filósofas que vieram antes e tal, se apropriam criativamente desses filósofos, fazem um uso seletivo de certos conceitos, de certos temas e tal, e nós costumamos dizer assim que o filósofo foi assim, no espírito, né? Ele é kantiano, mas não na letra, quer dizer, não literalmente, né? Para valer, ele defende coisas que ou o Kant nem pensou, porque não era a época dele, ou coisas que nem são propriamente kantianas mesmo, mas existe ali um núcleo duro, né, do pensamento do cara, que é um núcleo duro kantiano. Né? Esse núcleo duro, no caso do John Rawls, diz respeito a uma defesa da deontologia, que foi, né, o que nós vimos na semana passada, né, a ética, uma ética deontológica, e uma crítica ao utilitarismo. Tá? Então, esse aqui é um núcleo duro, né, do kantismo, né, do John Rawls. O John Rawls publicou a sua obra principal em 1971, tá? Essa obra se chama Teoria da Justiça. Ela ficou conhecida como O Monstro Verde, porque a edição original, a primeira edição, era uma edição verde, feia pra caceta, basicamente, né? A capa era muito feia. Inclusive, tem capas melhores, né? Muito melhores. Até aqui no Brasil, o que é raro. Né? O que é raro. Porque existe nós temos um problema seríssimo com designers de capas de livro. Tem alguns que são legais, assim, mas tem uns designers que fazem umas coisas, cara, que eu acho, assim, terríveis, assim, muito, muito ruins, assim. Eu não sei se são porque eles chamam design de pessoas que não são especialistas, sabe, que não conhecem o que está tendo no livro, sabe? Hoje em dia, livraria, editor é assim, né? Freela, vai pegando gente, assim, aí o cara falar um design e não tem nada a ver, o cara não conhece o que está em jogo ali. Então tem uns livros assim com umas capas muito... umas coisas assim muito exuberantes, eu não gosto. Eu gosto de livros com capas bem simples e econômicas, entendeu? Bem assim, austeros. São as capas que eu mais gosto. Isso falando de livros de teoria, né? Claro, não livros... outro tipo de livro, né? Mas, enfim, a capa era muito feia, a capa do livro, mas ficou conhecido como Monstro Verde. Um livro um pouco árido, assim, uma linguagem muito técnica. O John Rawls não é um desses filósofos atraentes, né? No sentido de começar uma aula falando que um filósofo não é atraente, né? É uma péssima forma de apresentá-lo aos alunos, né? Às alunas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, claro que é atraente, nós temos bons motivos para estar estudando John Rawls, mas é que ele não é um desses filósofos, digamos assim, um texto estiloso, bonito, né? Aquele texto que enfim, que gera uma paixão nos seus leitores. Né? Tem filósofos que são assim, né? Filósofos com um estilo mais poético, um estilo, enfim, mais atraente nesse sentido de gerar afetos como paixão e tal, né? Você ficar apaixonado por aquele texto. O John Rawls é difícil dizer que você ficou apaixonado pelo texto de John Rawls. Com certeza você aprende muito com o texto dele. Talvez você mesmo defenda o que o John Rawls diz, tá?
Mas é um texto muito sério, imparcial, né? Um texto teórico, né? Mas muito importante, né? Apesar disso, apesar da sua falta de malemolência estética, vamos dizer assim, né? O texto não tem uma malemolência estética, é um texto muito importante. Um texto que, na verdade, dividiu a história da filosofia política em duas etapas, em duas fases, né? Quer dizer, você tem a filosofia política antes da teoria da justiça e o que veio depois, tá? Inclusive criou uma área, praticamente uma área da filosofia, que é a área Teorias da Justiça, que envolve não só a filosofia, como direito, ciências sociais, o pessoal trabalha também, enfim, uma área bem interdisciplinar. Tá? O John Rawls recebeu muitas críticas e foram justamente essas críticas que ofereceram à obra o seu louvor e seu estatuto de clássico. Tá? A Teoria da Justiça é um clássico. De acordo com alguns, o único clássico comparável à Teoria da Justiça em língua inglesa, na filosofia política, é o Leviatã do Thomas Hobbes. Né? Então, é um livro grande, né? Um livro que foi muito influente. Né? E esse livro cresceu, né? A sua influência cresceu justamente em razão das críticas que recebeu. Então, logo após a publicação da Teoria da Justiça, o John Rawls recebeu críticas de várias correntes diferentes. Tiveram feministas, autoras feministas que fizeram críticas ao John Rawls, tiveram liberais de direita que fizeram críticas ao John Rawls, comunitaristas, o Michael Sandel, ele entrou no mundo filosófico, ele virou uma celebridade filosófica reconhecida academicamente, com a crítica que apresentou ao livro do John Rawls. Né? Um livro do Michael Sandel chamado O Liberalismo e os Limites da Justiça, um livro no qual ele critica o John Rawls e inicia um debate que ficou conhecido como debate liberalismo-comunitarismo. Michael Sandel como representante da perspectiva comunitarista. E esse foi um dos grandes debates do final do século passado, e que continua ainda vivo, continua vivíssimo. Então, comunitaristas, republicanos, marxistas, várias teorias que já existiam antes da proposta de John Rawls foram, digamos, revisitadas e renovadas por autores que apresentaram respostas ao John Rawls. Então, um marxista vai dizer que a obra do John Rawls não é suficientemente igualitária. Um liberal de direita diz que a obra do John Rawls não é suficientemente liberal. A feminista vai dizer que o John Rawls não considera a opressão exercida pelo patriarcado. Enfim, então foram várias as correntes que surgiram, inclusive, em razão da resposta que foi dada à teoria da justiça. Isso durou aí, 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. 60 anos não, porque não faz tanto tempo. 50 anos foi ano passado, né, que a teoria da justiça comemorou 50 anos de publicação. Então, nós temos aí meio século, né, de recepção da teoria da justiça. Um monte de gente publicou uma porrada de coisas sobre isso. Você vai achar tudo que for possível sobre teoria da justiça. É difícil você falar alguma coisa diferente, nova, sobre o tema, mas não é impossível, claro. Enfim, então, uma influência gigante na filosofia, no direito. O John Rawls influenciou imensamente também discussões de teoria do direito, nas ciências sociais, enfim, uma série de influências. Né? Não apenas influências teóricas, vale dizer, né, mas também influências práticas, no mundo prático, né, no mundo real, digamos assim. Vocês vão ver que uma das críticas mais comuns ao John Rawls, e que eu tenho certeza que alguém da sala vai fazer, é de que a obra dele é muito abstrata e de que ele fica falando sobre filosofia política, mas não fala da política real. Uma conversa fiada de filósofo, meio que punhetando ideias, sabe? E sem resolver as coisas, né? Essa é uma crítica comum ao John Rawls, comum. As pessoas não precisam usar os termos que eu usei, mas é uma crítica comum. Essa crítica, sim, a gente pode eu já vou começar dizendo assim algo sobre isso, que é o seguinte: o juiz, na década de 70, o juiz que autorizou a política de ações afirmativas nas universidades norte-americanas, o juiz do Supremo Tribunal, eu não lembro exatamente de qual estado norte-americano, mas esse juiz, ele fundamentou a sua decisão citando e utilizando a teoria da justiça de John Rawls. Tá? Então, só para vocês terem uma noção aí de uma influência prática,
né, que faz com que vocês também tenham uma noção da perspectiva política que esse livro traz. Tá? É uma perspectiva, como eu já mencionei antes, uma perspectiva à esquerda do espectro político, né, mas uma perspectiva ainda assim liberal. Né? O John Rawls foi o fundador do que nós chamamos de liberalismo igualitário na Idade Contemporânea. Né? Então, a filosofia do John Rawls é a filosofia mais conhecida, a representante mais marcante, né, do liberalismo igualitário. Tem vários outros liberais igualitários, vários outros. John Rawls, além de John Rawls, Ronald Dworkin, é um norte-americano que é um liberal igualitário. Amartya Sen, que é o cara mais conhecido, é um economista, filósofo, amigo de John Rawls, discutia com John Rawls. O Amartya Sen ganhou o Prêmio Nobel de Economia e tal, né? Esse cara também é um liberal igualitário. Enfim, tem vários outros, tem outros liberais igualitários, Thomas Nagel, tem vários, né? Mas o John Rawls é o mais famoso, foi o cara que consolidou, digamos assim, essa vertente no debate político. Uma vertente que não é muito conhecida no Brasil ainda, né? Eu diria. No mundo acadêmico no mundo acadêmico da discussão política em filosofia política, teoria política e tal, mas é pouco conhecida ainda no debate público, né? Então, assim, como eu já disse para vocês, no Brasil, se alguém se autodeclara liberal, de imediato imaginamos que essa pessoa é de direita. Né? No caso, se uma pessoa se declara liberal e ela está dizendo que ela é liberal, como John Rawls pensa o liberalismo, ela está muito mais próxima da esquerda. Muito mais próxima da esquerda. Né? Enfim, então, John Rawls escreveu a Teoria da Justiça, uma obra que foi muito influente, inaugurou assim, essa perspectiva teórica chamada, né, liberalismo igualitário, e o John Rawls é um autor kantiano. Tá? Então vamos entender porque ele é kantiano, a coisa da deontologia e tal. Eu disse para vocês na semana passada, quando eu falei sobre o Kant, que, diferente dos utilitaristas, né, o Kant ele defende que a ação justa ou a ação moralmente correta não é determinada ou definida de acordo com a maximização do bem-estar, certo? Para o utilitarista, o que é fazer a coisa justa é você maximizar o bem-estar, certo? Aumentar a felicidade. Né? Então, se as consequências da sua ação forem aumentar a felicidade, então a sua ação está correta. Kant diz, não pode ser assim. Esse vocabulário não é um vocabulário suficiente para defender a moralidade. Por quê? Porque ele não dá conta dos direitos individuais, dos direitos fundamentais. Né? A crítica mais comum ao utilitarismo, que nós vimos, né, é de que a maximização do bem-estar, a maximização da felicidade, pode servir para justificar uma situação como a seguinte: uma maioria oprime a minoria, essa maioria tem mais felicidade, né? A felicidade aumenta, então, legal, essa minoria pode ser utilizada como objeto de opressão. Isso parece contrariar os direitos fundamentais, então, o utilitarismo não consegue dar uma boa resposta para o problema dos direitos. O Kant ele tenta dar essa boa resposta, dizendo o quê? Dizendo que nós, seres humanos, nós indivíduos, pelo fato de nós sermos livres e racionais, nós temos uma dignidade intrínseca e inviolável, certo? Que não depende de considerações sobre felicidade do maior número ou algo parecido com isso. Ou seja, pelo simples fato de ser uma pessoa humana, o Gerson, o Miguel, o Jacira, João, todos vocês têm uma dignidade que não pode ser violada. E que nenhuma pessoa pode usar vocês como meios. Vocês são fins. Usar um ser humano como meio é utilizar, né, o outro como uma escada para você conseguir o que você quer. Né? Você subir na vida, algo parecido com isso. Tá? Para você satisfazer seus desejos. Nós não podemos usar seres humanos assim. Nós podemos usar uma comida assim, mas não seres humanos. Os seres humanos eles têm uma dignidade intrínseca. Tá? E nós chegamos a essa conclusão porque existe um imperativo da razão, um imperativo categórico diz, é assim, a razão determina o que é certo. Você tem que fazer o que é certo por dever, certo? E se eu fizer o que é certo por dever e as consequências não forem legais? Quer dizer, se isso não aumentar a felicidade do mundo, diz o Kant, dane-se, você tem que fazer o que é certo, entendeu? Eu vou contar a verdade, mas a verdade vai ser péssima, porque vai dar uma merda na minha família, as pessoas vão brigar,
vai ter separação, vai ter confusão. Olha as consequências terríveis. Para o Kant, você tem que falar a verdade. É um dever falar a verdade. Certo? Vocês lembram, né, do que eu estou dizendo, né, sobre o Kant, né? Então, o Kant, ele defende uma ética dos deveres, não uma ética das consequências, como os utilitaristas. O John Rawls também defende uma deontologia, mas tem várias diferenças aqui. Então, a gente vai começar a falar de algumas das diferenças. A primeira delas é que o John Rawls ele não está tão interessado em propor uma ética. Quero dizer, ele não está tão interessado em propor quais são as normas fundamentais que devem orientar as nossas ações no nosso cotidiano, as nossas ações pessoais. Não é isso que o John Rawls está fazendo. O John Rawls está interessado fundamentalmente em política, ou nas nossas instituições. Então, o essencial para o John Rawls é pensar em como as instituições devem ser justas, não como as pessoas, em suas relações sociais privadas, devem agir para que realizem ações justas. Então tem essa primeira diferença. O pensamento de John Rawls é sempre voltado para instituições. Tá? O John Rawls diz: a virtude essencial das instituições políticas é a justiça. Uma instituição, para ser legítima, ela precisa ser justa. Isso é o que ele diz. Ela pode ser eficiente, mas se não for justa, ela deve ser reformada ou abolida. Assim, um dos primeiros parágrafos de teoria da justiça, John Rawls diz isso. Uma posição estritamente kantiana. Qual é o valor fundamental que nós devemos considerar para organizar nossas instituições? A justiça. Assim como a verdade é o valor fundamental da ciência, da teoria, da prática, das práticas institucionais, o essencial é a justiça. E na nossa hierarquia de bens, ou seja, naquilo que a gente considera bom, nossos valores, a justiça tem primazia em relação à utilidade. Tá? Então é mais importante que uma instituição seja justa do que ela seja útil. Claro, diz o John Rawls, por isso eu não estou dizendo que as instituições não tenham que ser úteis, ou que as instituições, elas, sei lá, não tenham que ser eficientes. A eficiência é um valor muito importante. E nós temos que pensar na eficiência, nós temos que pensar na utilidade, na maximização. John Rawls, isso são coisas importantes. Mas ele está dizendo, o essencial, o que há de mais fundamental é a justiça. Certo? Então, nós podemos ter instituições que são muito eficientes e profundamente injustas. Né? Podemos ter instituições que são justamente que conseguem ser muito eficientes sendo injustas. Então, e tem muitas instituições que são assim, né? Acho que os bancos eles são muito eficientes para promover injustiça. Tem experts em como te fuder, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer é que o essencial é a justiça. Tá? Essa é uma posição deontológica, uma posição kantiana. Mas o John Rawls ele está preocupado fundamentalmente com política e instituições, não com ética e relações pessoais. Ok? O Kant também se preocupou com política, mas o texto lá do Michael Sandel termina justamente falando isso. O capítulo 5 termina o Michael Sandel falando o que o Kant defende em política, mas dizendo também que o Kant não explorou tanto. E ele diz assim, tá, agora vamos ver um kantiano contemporâneo, o que ele tem a falar sobre política, ou seja, sobre o modo como nós organizamos o bando humano, né? O modo como nós regulamos as relações sociais mais amplas, né? Principalmente as relações institucionais. Isso que o John Rawls tenta fazer na teoria da justiça. Ele tenta responder a seguinte pergunta: o que é justiça? O que quer dizer? Quais princípios de justiça, quais concepções de justiça devem orientar as nossas principais instituições? Que instituições são essas? A Câmara, o Senado, os mercados, né? Não o mercado Guanabara, tá? O mercado no sentido... o Guanabara também, mas não... os sistemas de mercado, né? Capitalismo, né? John Rawls não usa a palavra capitalismo uma vez na teoria da justiça, mas os mercados, né? Algumas outras, a família também, o John Rawls coloca a família, o que é curioso. Essas instituições são instituições importantes, são aquelas instituições cujas decisões alteram significativamente as nossas vidas, né? Essas instituições fazem parte do que o John Rawls chama de estrutura básica da sociedade.
Então, os princípios de justiça, de acordo com John Rawls, eles devem orientar essa estrutura básica da sociedade. Tranquilo? Beleza? Tudo bem, né? A questão toda é como encontrar esses princípios. Nós temos uma dificuldade imediata aqui, que é a seguinte: as pessoas discordam muito, certo? Sobre o que é a justiça. Nas nossas sociedades plurais contemporâneas, a discordância é muito mais evidente do que o consenso, certo? Com certeza, um pessoalista pensa muito diferente de um bolsonarista a respeito de princípios de justiça, certo? Um talvez diga que títulos de propriedade são injustos. Não, o pessoalista vai dizer que a propriedade privada gera desigualdade, gera opressão e tal. E um bolsonarista vai defender a propriedade privada com sangue nos olhos. O que é justo? Ter propriedade privada ou não ter? Discordância. Como que nós devemos distribuir os recursos, determinados recursos? Como, por exemplo, como o Estado deve utilizar os seus impostos, né? Como isso deve ser distribuído em termos de serviços. Isso as pessoas elas discordam profundamente em relação a essas coisas, certo? E as pessoas elas têm certeza de que elas estão, né? Que a minha concepção de justiça é que vale. Está tendo agora uma discussão na Colômbia sobre eutanásia. Cada um tem uma concepção lá sobre o que é justiça, dá uma treta danada. Pouco tempo atrás teve lá na Argentina a questão do aborto. É uma discussão que parece ser infinita, certo? Em sociedades plurais, a discordância é comum. O consenso não. O consenso é mais raro, tá? Principalmente a respeito de ações tão decisivas quanto essas que eu estou dizendo para vocês. Né? Se você vive em uma sociedade com propriedade privada ou com uma sociedade com propriedade coletiva, propriedade social, você vai ter vidas completamente... Né? Sua vida vai mudar bastante. Se você vive em uma sociedade que tem leis mais conservadoras em relação a costumes, enfim, a discordância é um fato, diz o Rawls. Qualquer proposta política no século XX ou no século XXI não pode imaginar, né, não pode se dar ao luxo de imaginar que as pessoas concordariam. Entendeu? Concordariam a respeito de tudo. A respeito de todo e qualquer assunto. Porque o fato do pluralismo é inevitável. Nós vivemos em sociedades profundamente plurais. Já era. E diz o Rawls, a tendência não é uma homogeneização das sociedades, mas a tendência é que haja uma maior pluralidade. Então, nós vivemos em sociedades plurais que se tornarão cada vez mais plurais, diz o Rawls. Né? Então, não adianta mais um reacionário sonhar com sociedades estáveis da Idade Média, com sociedades estáveis no seguinte sentido, sociedades nas quais as pessoas comungam do mesmo corpo de valores. Não dá mais. As pessoas elas são radicalmente diferentes. E o trágico da situação é que as pessoas vivem juntas. Né? As pessoas elas vivem juntas e precisam respeitar as mesmas leis. Né? Então, nós pensamos profundamente diferente, temos concepções radicalmente diferentes sobre o que é a vida boa, o que é bom, o que é justo, o que é legal. Né? Mas nós teremos que obedecer às mesmas leis. Nós teremos que lidar com as mesmas leis. Porque nós vivemos em uma sociedade. Não tem como você criar uma ilha de socialistas, uma ilha de liberais, uma ilha de trabalhistas, né? Uma ilha de feministas, uma ilha de, sei lá, de pentecostais conservadores. Não tem como você fazer isso. Né? Tem que lidar, as pessoas vão viver juntas e as regras têm que ser as mesmas. Então, como conciliar essa unidade em termos de leis, né? Precisam ser as mesmas leis, com essa multiplicidade de valores e perspectivas. É um grande desafio. Algumas pessoas vão dizer assim, olha, é melhor nem tentar.
é melhor nem tentar. Por quê? Porque essas discussões geralmente são intermináveis. Discussões a respeito dos valores, são intermináveis. Não há uma solução única para esse tipo de questão. Né? Não há uma solução única. Nós podemos concordar a respeito de fatos. Tá? Hoje em dia nem isso. Mas, assim, numa sociedade minimamente saudável, as pessoas concordam a respeito de fatos. Certo? A Terra é redonda. Né? Porra, isso aí não envolve valores. Hoje em dia está envolvendo valores. Você dizer se a Terra é redonda ou não. Está envolvendo valores você dizer se a vacina funciona ou não. Né? Enfim. Mas nós temos uma capacidade de dizer, olha, isso aqui é preto, isso aqui não é, sei lá, isso aqui não tem 220 metros, né? Isso é mais fácil gerar consenso. Um autor, o Max Weber, um sociólogo, ele defendeu que nas sociedades contemporâneas, isso que acontece. O que acontece é o seguinte, olha, nós conseguimos encontrar consenso a respeito de fatos que são descritos pela ciência. Nós conseguimos encontrar evidências. E as pessoas concordam, dão um acordo, ok. Mas não a respeito dos valores. A respeito dos valores vigora o pluralismo, um pluralismo irremediável. Pode ser considerado bom ou ruim, mas o pluralismo é inevitável. E não é possível nós utilizarmos a razão humana, para resolver esse pluralismo, no sentido de oferecer uma resposta única, satisfatória, que seja capaz de gerar um grande consenso. Esse era o sonho dos filósofos. O Kant ele estava querendo, o Stuart Mill estava querendo resolver essas coisas. Não, o utilitarismo é a base da ciência moral. O outro vai dizer, não, é ética dos deveres. Os caras eles estão assim, ó, isso aqui é moral, porra. Pronto. Estou dando uma resposta, tá? Única e tal, e pronto. O Max Weber está dizendo o seguinte, eu sou mais cético em relação a isso. A razão humana consegue dar conta de fatos, descrever como as coisas são, mas a razão humana não consegue determinar como as coisas devem ser, de um modo universal e abrangente. Então é por isso que quando as pessoas discutem esses temas, elas ficam discutindo infinitamente e ninguém chega em acordo nenhum. Vamos chamar essa posição de uma posição cética. Tá? O cético diz, a respeito de valores não dá. Ou seja, para o cético não tem como dizer hoje o que é justiça. Não tem como dar uma única resposta que seja capaz de gerar um acordo, gerar consenso. Mas então, se você é cético, você não faz teoria da justiça. Certo? Se você acha que, você defende que posições a respeito da justiça variam de acordo com as pessoas, de acordo com os interesses, com as preferências, com a educação das pessoas, então você não tem como fazer uma teoria da justiça, no sentido de propor uma concepção de justiça. Isso vai ser relativo, você tem uma, o outro vai ter outra, não vai resolver nada. Ok? O John Rawls não é um cético. Então, nesse sentido, mais um sentido em que ele é um kantiano. O John Rawls ele tenta apresentar uma resposta racional que, de acordo com ele, seria capaz, né, de gerar um consenso. A respeito do quê? Ele delimita muito bem, tá? Não é a respeito de qualquer coisa, né? Um consenso em relação a certos princípios bem gerais que devem orientar as instituições da estrutura básica da sociedade. São princípios abstratos, né? Para ele é possível defender esses princípios racionalmente e é possível que outras pessoas sejam convencidas por esse argumento, né? Pelos argumentos apresentados, tá? Isso é possível fazer isso. Mas princípios bem gerais. E ele pensa que esses princípios eles devem ser capazes, inclusive, de garantir a diversidade e a pluralidade da sociedade. Esses princípios eles devem fazer parte da nossa concepção pública de justiça, não da nossa concepção privada. Quero dizer, nossa concepção privada de justiça é o seguinte, cada um sabe o que é bom para si. Isso é o que a gente chama de bem em filosofia. Tá? O que é o bem? Bem é a noção de boa vida. Né? O Gerson pode achar que a boa vida está relacionada a viajar. Né? Viajar. Eu quero ser um viajante, eu vou ser um andarilho, vou viajar o mundo todo. Para mim, isso é boa vida. Isso é mais importante do que ficar preso em casa com uma família, sei lá. Ou então eu vou viajar com minha família, não importa.
O outro vai dizer, não, mas viajar eu não crio laços, eu não crio identidade, eu não crio raízes, eu não crio... Não, eu tenho uma outra opinião. Isso aí, para o John Rawls, são concepções individuais, subjetivas. Ah, eu sou católico, eu sou um bandista. Isso é subjetivo no sentido de ser privado, né? Básico. Mas o John Rawls diz, mas as concepções de justiça que devem orientar a estrutura pública da sociedade, elas não podem ser subjetivas, individuais. Por quê? Porque elas vão valer para todo mundo. O Gerson escolhe se ele quer viajar ou se ele quer viver pro resto da vida em um bairro. Ele escolhe isso, porque ele tem a concepção de bem dele, entendeu? A Jacira tem a concepção de bem dela. Cada um tem sua concepção de bem. Mas todos vocês, se o Estado definir que o aborto foi legalizado, todos vocês vão viver numa aborto é legalizado. Entendeu? Não vai depender da sua decisão. Então, o John Rawls está dizendo, olha, pelo menos em relação a essa estrutura pública, que ele chama de estrutura básica da sociedade, em relação à estrutura básica da sociedade, nós temos que ter algumas concepções públicas de justiça, tá? Que sejam melhores do que outras e que vão orientar a sociedade. E essas concepções públicas de justiça não podem ser arbitrárias. Né? São concepções públicas que, se eu utilizar a minha razão, a Jacira utilizar dela, a Tabata dela, João a dele, Pedro a dele, se vocês utilizarem a razão de vocês, vocês vão chegar às conclusões que o Rawls apresentou. Então, isso quer dizer que para o Rawls, a razão ainda é capaz de produzir consenso. Né? A razão é capaz de produzir consenso. Ele não é um cético. Ele não é um cético, ele não é um relativista. Ele pensa que, pelo menos em relação a algumas coisas, a razão, e coisas relativas a valores, a razão é capaz de produzir um consenso. Tem outros filósofos que dizem que não. Né? Tem filósofos que até vão criticar essa ideia de consenso. Né? Vão dizer que a gente tem que aprender a viver com dissenso só mesmo, não tem consenso, é só dissenso. Mas o John Rawls pensa, olha, tem muito dissenso, tem muita discordância, mas em relação a esses princípios básicos que orientam a estrutura básica da sociedade, tem que ter consenso. E a melhor maneira que nós temos de encontrar um consenso é através da razão, não dá para ser com a religião. Por quê? Porque a religião é privada, cada um tem a sua, não sei o quê, né? Tem que ser de acordo com o que nós temos de compartilhado, né? O que a gente compartilha é a razão, a capacidade de argumentar, a capacidade de convencer os outros através de argumentos. Então, nós temos que ter argumentos básica organizada de acordo com certos princípios. Ok? Então, o John Rawls se afasta do utilitarismo, perspectiva trágica. Uma perspectiva defendida, por exemplo, por um liberal de direita, conservador, chamado Isaiah Berlin. Um filósofo bem interessante, inclusive. Eu não sou um filósofo conservador, né? Eu sou uma pessoa de esquerda, mas eu acho o Isaiah Berlin uma puta referência, um cara bom pra caramba. E o Isaiah Berlin defende essa perspectiva, eu estou chamando aqui de trágica, ele não auto-intitula a perspectiva dele assim, tá? Mas a perspectiva trágica nos diz o seguinte, que nós podemos defender valores diferentes, né? Como, por exemplo, a igualdade, como, por exemplo, a liberdade, tá? Mas não necessariamente os valores eles serão harmonizados. Pode existir que são boas concepções, mas pode existir um conflito entre elas. Vou explicar para vocês o que é essa perspectiva. Pegando bem um exemplo do Isaiah Berlin. O Isaiah Berlin pensava assim, que as sociedades de mercado, século XX, período de Guerra Fria, as sociedades de mercado, sociedades capitalistas, né, eram sociedades que demonstravam uma capacidade de garantir liberdades individuais fundamentais.
algumas liberdades individuais, tá? Então, ele defendia isso, a gente pode discutir isso, claro, mas ele defendia que as sociedades de mercado, sociedades capitalistas, garantem liberdades individuais, enquanto as sociedades socialistas, que existiam na época, as referências que ele tinha, a União Soviética, a China, né? Essas sociedades são coletivistas, né? Elas não garantem essas liberdades individuais. O Estado controla demais. As liberdades individuais elas são sacrificadas. Tá? Então, digamos assim, o liberalismo de mercado, né, uma sociedade organizada de acordo com o liberalismo de mercado, consegue garantir as liberdades individuais. Uma sociedade organizada de acordo com a socialização dos meios de produção, né, com a estatização dos meios de produção, uma sociedade de tipo socialista, né, socialismo autoritário, centralizado, não é capaz de garantir essas liberdades individuais. Ok. Mas o Isaiah Berlin diz assim, mas tem um outro valor que também é muito importante, um valor moderno, né, tão importante quanto a liberdade, que é a igualdade. Não apenas a igualdade de todos perante a lei, mas uma igualdade material, em algum sentido. É uma igualdade socioeconômica, algum tipo de igualdade socioeconômica, que os socialistas tanto perseguem. E tanto criticam a desigualdade do capitalismo. O Isaiah Berlin diz, de fato, no capitalismo nós não conseguimos... É muito difícil reduzir desigualdade no capitalismo. O capitalismo ele aumenta a desigualdade. Isaiah Berlin não tem problema em dizer isso. Dizer isso. Então, uma sociedade... Não tem como ter os dois, entendeu? Na sociedade capitalista, você vai ter um ou outro. É isso que ele está dizendo. E na socialista também. Talvez você consiga ter um nível maior de igualdade em uma sociedade socialista. Uma igualdade material. Talvez seja possível. Mas as liberdades individuais estarão comprometidas. Por que essa concepção é trágica? Porque diz o seguinte, nós temos princípios de justiça interessantes que não podem ser conciliados na prática. O ideal seria ter uma sociedade livre, com liberdades individuais, sem desigualdades profundas, sem miséria e tal, blá, blá, blá. Esse seria o ideal, mas não dá. Não dá. Não dá para fazer isso. Não dá para implementar isso na prática e na própria teoria, ok? É difícil construir isso. Então, ainda que alguns teóricos possam ter utopias, né, a respeito de como é, na teoria, se você vai mais para o caminho de defender as liberdades individuais, tá? Se você for honesto, você vai chegar à conclusão, penso Isaiah Berlin, que a igualdade não é um valor prioritário. Você tem que escolher entre esses valores. Não dá para ter todos. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Essa perspectiva do Isaiah Berlin? John Rawls. Entendi. Não concorda com essa perspectiva. O John Rawls tentou, né, pelo menos na teoria, ok? Tentou construir assim, uma teoria que desse conta desses dois valores, a liberdade e a igualdade. Dois valores que foram fundamentais na formação do pensamento moderno. Tá? Essas duas vertentes que dividiram o mundo no século XX, o socialismo e o capitalismo, né? O socialismo e o liberalismo, são duas filhas legítimas da modernidade, da cultura moderna, dos sonhos e das aspirações modernas. Tá? Então, a ideia de uma maior igualdade entre as pessoas é uma ideia que está presente nas revoluções, na Revolução Americana, está presente na Revolução Francesa, principalmente. Tá? Mas também a ideia de liberdade individual, garantir as liberdades individuais. Né? Mas as sociedades ocidentais tiveram uma dificuldade muito grande de conciliar esses dois valores. Tá? E no período em que o John Rawls escreveu a sua obra, tá? Esse conflito entre valores era um conflito geopolítico, né? Que era o conflito da Guerra Fria. O que o John Rawls procura fazer na teoria da justiça? Ele procura dizer o seguinte, olha, teoricamente é possível apresentar princípios de justiça que abarquem tanto a igualdade quanto a liberdade. Tanto os ideais relativos à liberdade, quanto todos os ideais relativos à igualdade socioeconômica. Claro, tem que qualificar isso. Que tipo de igualdade, quais liberdades,
E é isso que o Rawls faz na teoria da justiça dele. Mas ele pensa o seguinte, que se vocês pensarem com ele, Gerson, Jacira, todos vocês, Tabata, Pedro, se vocês pensarem com ele, vocês vão chegar à conclusão de que as instituições da estrutura básica da sociedade serão justas se elas conseguirem unir aí liberdades individuais e uma noção alguma noção de igualdade socioeconômica. Porque a gente vai ver qual é o melhor, mas quando a união de igualdade e liberdade é capaz de satisfazer as nossas intuições morais, tá? Aquilo que a gente acha intuitivamente que é justo, mas a gente ainda não tem motivo, tá? E também a nossa necessidade cognitiva de fundamentar essas intuições por meio de argumentos. Para o Rawls, a grande contribuição dele é de construir, que ele foi capaz de construir um equilíbrio reflexivo. O que é um equilíbrio reflexivo, gente? É você construir teorias em que haja um equilíbrio entre os argumentos apresentados e as intuições morais das pessoas. Porque quando a gente está falando de teoria sobre justiça, gente, a gente não tem como abandonar as intuições. Intuição é um conhecimento incerto, né? Todos nós temos intuições. A gente acha muito injusto que, sei lá, que uma pessoa seja privada de liberdade sem ter feito nada contra a lei. Sei lá, alguém privou a pessoa de liberdade, botou no porão da casa dela. Isso é injusto, a gente tem essa intuição, né? A gente acha que é injusto que haja pessoas morrendo de fome, enquanto tem outras na opulência mais absurda, né? Ganhando dinheiro assim, em cima de dinheiro, em cima de dinheiro, em cima de dinheiro, enquanto tem outras pessoas na miséria. Isso é uma intuição, né? O John Rawls diz, nós temos intuições, mas nós não podemos ficar apenas com as intuições. Nós precisamos fundamentar racionalmente, né? Justificar racionalmente as nossas intuições, o que a gente acha que é certo. Uma boa teoria da justiça é aquela que consegue equilibrar os argumentos com as intuições. São as intuições compartilhadas num determinado período histórico. Entenderam? O que o John Rawls tenta fazer é justamente procurar esse grande consenso, que, com certeza, tenta dar conta tanto de intuições que levam as pessoas a defenderem mais posições socialistas, quanto de intuições que levam pessoas a defenderem posições mais liberais. Mas com argumentos. Então, fazendo uma síntese, John Rawls não é utilitarista, John Rawls não é um cético, John Rawls não é um trágico, John Rawls é um herdeiro de Kant, porque defende que a justiça é o principal valor das nossas instituições, não a eficiência, não a utilidade, e porque acredita na capacidade da razão de gerar soluções para os desacordos políticos profundos das sociedades modernas. Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta, gente? Aí, caiu uma temporal aqui, hein? Sinistro. Isso pegou. Algum comentário? Alguma dúvida? Tá ficando escuro, né? Eu vou acender a luz. Não, tá de boa? Depois a gente vai ver alguma solução concreta do Rawls, ou então algum dos princípios dele. Não, veremos. Né? Ainda hoje nós vamos ver quais são os princípios de justiça do John Rawls, os 2 princípios, tá? Beleza. E aí depois nós podemos pensar assim, em exemplos práticos que são compatíveis com esses princípios de justiça, tá? E tem vários, assim, porque tem vários autores, né? O John Rawls influenciou muitos intelectuais, né, gente? Então, assim, tem muita gente aí, economista, né, pessoa ligada à administração pública, que é rawlsiano. Então, tem essa demanda, né, de utilizar o John Rawls como uma bússola para
resolução de algumas questões práticas. Né? Claro, não imagine que a teoria de John Rawls vai dar conta de tudo, né? Todos os problemas, todos os desacordos. Né? Mas, de acordo com ele, pelo menos dá conta de alguns fundamentais. E aí eu convidaria vocês a pensar mais no seguinte. Vocês levarem mais em consideração a seguinte pergunta. O que ele está falando realmente satisfaz o que eu penso sobre o que é justo? Essa pergunta. E ele me convence? Ele consegue me convencer de que o que ele diz sobre o que é justiça? Ele consegue me convencer? Tem bons argumentos para isso? Essas são as duas perguntas que eu quero que vocês considerem. Depois, a gente pode considerar outras perguntas, como isso pode ser posto em prática? Isso não é muito abstrato? Isso não é meio utópico? Essa é uma outra questão que tem que ser enfrentada. Muito importante, inclusive. Tá? Mas são duas questões diferentes. Que lembrem, é muito difícil chegar em um acordo teórico a respeito da concepção de justiça. Se a gente concorda que ele deu conta disso, que o Rawls conseguiu apresentar excelentes argumentos, todos nós concordamos com esses argumentos, concordamos com os princípios de justiça, se ele consegue isso, já é uma vantagem imensa. Mesmo que isso seja muito teórico, muito abstrato. Mas aí depois a gente vê essa parte do teórico muito abstrato. Mas se conseguir um acordo teórico já é uma coisa incrível. Será que ele conseguiu? Né? A recepção da obra diz que ele não conseguiu. As pessoas discordaram muito dele. Né? Parece que ele não conseguiu. Mas, enfim, tem que ver, né? Tem que ver. Eu tive uma relação tortuosa, continuo tendo uma relação um pouco torta com o John Rawls. Assim. Eu, na graduação, quando eu tive John Rawls, eu assisti John Rawls num curso de filosofia política, de um professor que tem um vídeo muito bom apresentando John Rawls, inclusive, professor da UERJ, chamado Luiz Bernardo. Mas não foi nem teoria da justiça. Eu trabalhei um texto com o Luiz Bernardo sobre secularismo, religião na esfera pública. O John Rawls também tem uma discussão muito forte sobre isso, sobre a questão da religião e Estado, né, laicidade e tal. Tem uma discussão muito forte, muito interessante, inclusive, sobre isso. E na época eu ficava muito... como que eu vou dizer assim? Eu não gostava não, entendeu? Eu achava assim a proposta do John Rawls muito cor-de-rosa, sabe? Muito liberal cor-de-rosa, assim, não dá conta dos problemas reais. Essa era a minha impressão na época. Inclusive, eu fiz um texto, na minha prova, eu fiz uma prova criticando a pretensão de jovem. Jovem audacioso, né, cara? Eu fiz, assim, não só criticando, né? Eu fiz uma prova reconstruindo todos os argumentos de John Rawls e apresentando uma fragilidade que é uma fragilidade que outros autores apontaram. Mas o professor lidou muito bem. Eu também lido muito bem, tá? Pode fazer, não tem problema. E esse professor era rawlsiano mesmo. Ele era rawlsiano de carteirinha. Assim. Mas depois de um tempo, cara, no final das contas, eu defendo essa porra, entendeu? Quer dizer, eu tava arrumando alguns problemas, mas assim, mesmo que eu não gosto do estilo do John Rawls, né? Eu já comecei já me traindo, né? Dizendo que o estilo dele é chato, né? Não gosto, né? Eu estudo Nietzsche, cara. É um autor de outro universo, entendeu? Nietzsche é um autor com outro tipo de escrita, outra perspectiva filosófica. Então tem realmente uma relação meio estranha com o Rawls. Mas depois eu fui vendo assim, mas quando eu começo a discutir com as pessoas do cotidiano, não é nem quando eu estou pensando em filosofia no nível hiper abstrato, assim, eu defendo várias posições rawlsianas, direto. Eu comecei a ver, mas quer dizer que na prática eu tô meio rawlsiano, mas na teoria eu não gosto dele, né? E aí isso sempre me... Sabe, eu fiquei com isso na cabeça muito tempo, tem isso até hoje. Até hoje isso ainda é uma questão para mim, assim, curiosa. E aí depois eu fui lendo, fui estudando as críticas ao John Rawls, principalmente as comunitaristas, que eu acho que são as mais legais, assim, as críticas comunitaristas são muito boas.
E eu fiquei assim, o John Rawls admitiu que a crítica do Sandel foi a melhor crítica que ele recebeu, tá? O John Rawls mudou a teoria dele, parte da teoria dele, na década de 70, na década de 80, desculpa, em razão das críticas que recebeu. Que também é um caso raro na filosofia, de filósofo mudar sua própria filosofia porque aceitou a crítica dos outros, tá? Os filósofos, eles, na história da filosofia, eles fazem um trabalho muito isolado, entendeu? Os filósofos, eles têm, tipo assim, eu tenho um sistema de pensamento pronto, eu sou foda e vou defender ele até a morte. E às vezes o cara muda de pensamento e finge que não muda, entendeu? O John Rawls não, assim como outros filósofos, né, do século XX, outros mesmo, o Wittgenstein, outro filósofo, o cara mudou de perspectiva, né? O cara muda de perspectiva. O John Rawls não mudou totalmente, continuou defendendo assim, o núcleo duro da teoria da justiça, mas alterou muita coisa, por causa da crítica do Sandel e de outras críticas também, né? Mas o Sandel pegou ele. Assim. E também me pegou na época, eu estudava outros caras, e até o marxismo também, tem um autor marxista, o Cohen, que é um autor muito interessante, assim, revisita o marxismo, né? Muda muita coisa do marxismo, que discutiu com o Rawls também. Ele é um cara que acha que o liberalismo tinha que ser mais igualitário, né, do que era o do Rawls. Enfim, eu dialoguei com isso tudo e tal, e eu fico mais numa posição de Rawls como interlocutor, né? Mas eu diria que na prática eu ainda sou... Os princípios de justiça que nós vamos ver quais são, eles ainda orientam muito as minhas posições políticas. Assim. Muito, muito, muito. Não dá conta de tudo, mas a minha posição política vai muito para esse lado, assim, né? Do Rawls, de um liberalismo igualitário. Mas no Brasil é melhor você não falar isso, porque quando você fala alguma coisa de liberalismo no Brasil, todo mundo entende errado. Não tem um que entende certo. Nesse sentido do Rawls, entendeu? O de esquerda vai te meter o pau, o de direita também não vai entender nada. Só gera confusão, né? Minha experiência é essa. E aí eu eu prefiro não usar esse termo. Porque tem mesmo uma diferença de país, né? Nos Estados Unidos, liberal já é associado a uma perspectiva mais à esquerda, né? Os democratas americanos são liberais, entende? Liberal conservador, né? O polo lá, né? Assim, a oposição, né? Os polos. E aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil nossa tradição é outra. Isso deve ser levado em consideração mesmo, porque no Brasil nós temos quais tradições? Na esquerda brasileira, na história da esquerda brasileira, nós temos o marxismo, o anarquismo e o trabalhismo, como as três principais vertentes de luta política, de programa político na história do Brasil, na esquerda, no campo da esquerda. Então nós temos o trabalhismo que surgiu ali se desenvolveu com Getúlio, né, depois passou por um processo de democratização com o Jango, uma corrente trabalhista, que depois chega no Brizola e tal. Tem o trabalhismo, que é uma perspectiva de esquerda. Tem o socialismo marxista, e aí tem todas as ramificações do socialismo marxista, né? Das mais diversas, mas que no Brasil o que ficou mais influente com o tempo foi o trotskismo, né? Que fundou assim, os partidos mais influentes da democracia brasileira, da esquerda brasileira, o PT, principalmente, mas também o PSOL, trotskista também. E temos os anarquistas, né, cara, que assim, a história da luta trabalhista no Brasil está muito associada ao anarcossindicalismo, né, a posições anarquistas. Então você tem essas três posições de esquerda. Né? E ainda tem aí, você pode falar de uma certa esquerda católica, que está mais associada a um trabalhismo. Na direita você tem uma direita positivista, digamos assim, né? Uma direita que defende um positivismo meio autoritário, meio militarista, que é uma constante no Brasil desde a proclamação da República. Que, enfim, apareceu várias vezes, inclusive na ditadura militar brasileira. Uma ideia de um Estado fechado para garantir o progresso econômico, né? Um Estado centralizado e tal. Uma direita assim. Temos a direita liberal, né? Principalmente a direita liberal, e tivemos partidos mais próximos ao fascismo, né? Como principalmente o integralismo.
O integralismo mais próximo ao fascismo. Você tem uma direita positivista, que é um pouco diferente, e tem a direita liberal, né? Na direita, posição de direita. Então, é bem diferente dos Estados Unidos, né, cara? Nos Estados Unidos, você tem tradições diferentes lá, mas você tem, primeiro, uma redução econômica das forças políticas no bipartidarismo, né? Então, se configurou no século XX, né, os democratas como partido mais à esquerda e os republicanos como partido mais à direita. Os democratas mais à esquerda, principalmente nos costumes, né, mas também na economia, um pouco mais à esquerda, os democratas, e os republicanos mais à direita, e com todas as ramificações dentro, né? Tem a esquerda no democrata, centro democratas e direita no democratas, né? O Bernie Sanders hoje é a esquerda dos democratas, um programa bem mais próximo do socialismo. Na direita, você tem também, você vai ter o tipário, você vai ter os anarcocapitalistas e, enfim, outros, enfim. Mas é diferente lá, né? E quando nós usamos uma terminologia que vem de fora para nos definirmos numa história que é diferente, é natural que haja confusão, entendeu? Então, quero dizer, não é apenas por falta de conhecimento, sabe? Que as pessoas elas digam assim, o cara é liberal, o cara logo ele defende X, Y e Z. Mesmo quando você diz que você é um liberal igualitário, por exemplo, né? Não é apenas isso, é porque tem uma tradição, cara, sabe? A gente pensa de um jeito. Isso tem a ver com a tradição das lutas políticas do país, com o modo como os partidos se organizaram, com as instituições e tal. Então, não dá para você simplesmente pegar uma coisa de fora e achar que você vai ser bem compreendido, né? Então, é por isso que no Brasil, curiosamente, né, nós temos aí vamos dar um exemplo, né? Estou dando uma escapada rápida aqui, mas já volto, tá? Nós temos um Partido dos Trabalhadores, como o PT, que no governo, né, no governo Lula, principalmente, nos dois governos, fez um governo, uma administração da política econômica, né, da macroeconomia, uma administração assim bem compatível com o liberalismo econômico. Né? Compatível com o liberalismo econômico, né? Com a ortodoxia liberal. Inclusive os economistas, né, eram e tal. Tem toda a história da Carta ao Povo Brasileiro e tal, papapá. É isso. A economia no governo PT não foi uma economia muito longe de ser uma economia socialista, né? Foi uma economia bem mais próxima do liberalismo, mas um certo liberalismo social, certo? Isso é descrição, gente. Vamos discordar a respeito de valores, mas não a respeito de fatos, né? O Lula não estatizou, né, as empresas. Ficou estatizando meio mundo, né? Ele não construiu uma sociedade... uma coletivização dos meios de produção. Nada disso, porra. A economia foi liberal, tá? Os setores financeiros gostaram muito do governo Lula. Enfim. Mas ainda assim, curiosamente, né, o PT é muito associado a um socialismo, né, cara? É engraçado isso. Claro que tem a loucura, né? Uma loucura assim, de dizer que tudo é de esquerda, né? Enfim, né? Tudo é de esquerda, a pessoa defendeu caridade católica, a pessoa já é comunista, né? Enfim, mas aí, mesmo tirando essa loucura, o ponto é que as próprias pessoas que estão militantes, estão associados a esses partidos, eles se consideram socialistas pra caralho. E pensam que assim, o governo, né, desses partidos, por exemplo, o governo PT, eles não acham que o governo PT foi um governo socialista, claro, mas eles pensam que foi uma coisa realista, que foi necessário fazer para poder, né, negociar e tal, e conseguir construir estabilidade política, governabilidade, etc. Mas se autodeclaram socialistas. Muitos dos meus amigos que são petistas se autodeclaram socialistas. Que tipo de socialismo? Não é mais o do 20, é um socialismo a ser buscado, sei lá, enfim. É um socialismo XY, mas se autodeclaram socialistas. Muitos, né? Isso quer dizer alguma coisa, entende? Mesmo que a pessoa esteja lá defendendo um governo, que foi um governo social-democrata, mas num sentido fraco da social-democracia, assim que eu defino, assim, isso é mais polêmico, tá? Mas eu diria que foi um governo de social-democrata fraco. Né? Tem uma autora, depois eu mando o nome dela, eu esqueci agora. Muito bom, assim, para quem quer entender essa coisa de ideologias políticas, assim, ela é uma especialista em teoria política, especialista em história da social-democracia, e ela fala sobre condições mínimas e máximas
você identificar, né, um governo de tipo socialista, né? Então, tem certas condições mínimas, que se um governo conseguir corresponder, ele vai estar de acordo com a social-democracia, mas no sentido mínimo. E tem condições máximas, tá? Então, assim, o governo PT, eu diria que ele estava nas condições mínimas da social-democracia. Condições máximas foi, talvez, a Inglaterra na década de 50, 60, condições máximas de uma social-democracia. A Suécia, na década de 50, enfim, uma social-democracia muito mais forte, com governo de trabalhadores, com estatização de banco, umas coisas bem mais fortes, né? Do que o PT fez. Enfim, mas eu estou falando disso tudo só para dizer o seguinte, mas ainda assim as pessoas se autodefinem como socialistas, né? Quer dizer, existe uma tradição aqui, sabe? Existe uma história. As pessoas se associam aos socialistas do passado, né? Ninguém defende revolução armada como Marighella, mas as pessoas veem no Marighella. Ninguém defende, não, tem pessoas que defendem, mas muitos do que adoram Marighella não defendem revolução armada, mas estão defendendo a eleição do Lula, ou a eleição de outro, sei lá. Entende? Mas tem uma relação histórica forte com o socialismo, né, marxista. E é assim também com o liberalismo de direita, né? O nosso liberalismo tem feições próprias, entende? Então, é realmente difícil você traduzir, né? Você trazer termos do exterior para o nosso contexto, né? Enfim, mas de todo modo, continuando com o John Rawls, o liberalismo dele igualitário, a gente vai entender por que esse liberalismo é igualitário. Ó, tá muito escuro aqui, deixa eu acender a luz, calma aí. Não, e chove, mas não muda nada da temperatura. Tá um calor dos infernos ainda, cara. Puta que pariu. Tá um calor filho da puta. Enfim. Aí entrou uma pessoa agora. Acho que já estava aí, é o Matheus. Então, John Rawls defende lá que a razão é capaz de produzir consenso, né? Preciso dizer ainda como ele faz isso. E depois eu vou dizer o que ele defende, tá? Talvez, o que ele defende eu tô achando que vai ficar para a próxima aula. Ou seja, porra, fiquei falando pra caceta e na hora de falar o que é. O que é, cara, né? Vai, John Rawls. Corralar ele na parede, o cara tá fugindo. Eu vou dizer ainda, tá? Espera um pouco. Vamos, então, a... Como ele defende? O John Rawls é um contratualista, ou um neocontratualista. E aí nós temos que entender o que isso significa, tá? Para entender como ele defende os princípios de justiça dele. Vocês já estudaram contratualismo alguma vez? Vocês lembram? Não? Não? Tá. É o seguinte. O contratualismo foi uma perspectiva teórica muito comum, muito influente, melhor dizendo, na modernidade, na Idade Moderna. Tá? Nós temos alguns exemplos de contratualistas famosos, como Thomas Hobbes. Hobbes, vocês devem ter ouvido falar no ensino médio, talvez. Jean-Jacques Rousseau e John Locke. Os três são contratualistas. Tá? Pensam muito diferente a respeito de vários assuntos, discordam em relação a aspectos do contratualismo, mas todos eles são contratualistas. E o John Rawls também é um contratualista, ele renovou a tradição contratualista no século XX, mas o contrato dele é um pouco diferente. Primeiro precisamos entender, em termos gerais, o que é o contratualismo. E para isso, é legal nós falarmos sobre a questão da legitimidade de governo ou instituições. Explico. Todo governo, gente, todo Estado governado por alguém, né, ou determinadas instituições públicas e tal, exercem um poder, né, poder coercitivo. Determina se
tal lei deve rolar, aquela lei não deve rolar e tal, blá, 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 é capaz de prender as pessoas e tal, tem poder. E precisam sempre de legitimidade para esse poder, precisam legitimar esse poder. Toda a história da humanidade, nós temos estados, nos mais variados lugares do mundo, que exercem um poder, mas que também apresentam justificativas que fornecem uma autoridade moral, uma autoridade religiosa, algum tipo de autoridade, que justifica a porra do poder que ele exerce. O poder que ele exerce. Certo? Nenhum poder se estabelece, gente. Nenhum poder. A não ser em casos muito específicos de tiranias. Mas, na maioria das vezes, todo poder exercido precisa de uma legitimidade. Tá? E tem discursos que legitimam esse poder. Certos tipos de discurso. Tá? Sem esse discurso, sem produzir um consenso social, o poder ele não tem autoridade. A Hannah Arendt tem uma coisa muito interessante. Ela diz assim, quando um regime político começa a cair na porrada com manifestantes, começa a reprimir muito violentamente, ele está indicando a ausência de poder. Ou melhor, está indicando que está perdendo poder. Porque um regime político, quando domina muito bem, ele domina de tal modo que não há divergência, não há, ou pelo menos não há divergência assim, né, mais séria, né? Porque ele conseguiu produzir consenso, ele conseguiu dominar corações e mentes. Né? Quem domina corações e mentes não precisa ir para a porrada, certo? Quando você precisou ir para a porrada é porque o conflito já apareceu, porque os corações e mentes já não estão dominados. Então é preciso dominar corações e mentes, tá? Como se faz isso, né? Tem vários tipos de discursos possíveis, discursos que foram utilizados em vários momentos da história. Um tipo de discurso muito comum é o discurso religioso, certo? Um regime X extrai sua legitimidade de Deus. Né? Extrai sua legitimidade de uma decisão divina. Assim foram algumas monarquias. Tá? Monarquias na Europa. Algumas monarquias da Europa tinham como fundamento, né, das suas decisões a Igreja Católica, que era quem produzia, né, quem tem a chave dos céus. Né? Então, aqui nós temos, vamos dizer assim, uma legitimidade que vem do alto, do transcendente, do espiritual. É uma das legitimidades que mais funcionaram na história. Né? Então, você ir contra um Estado é ir contra Deus, é ir contra os deuses. Você não pode fazer isso. Né? Esse é um tipo de legitimidade, um tipo de discurso legitimador. Nós podemos ter outros discursos legitimadores, que não religiosos. Podemos ter um discurso só tradicionalista. Tá? Essas instituições elas são legítimas por causa da tradição. Essas instituições elas são muito tradicionais. Elas já estão aí há muito tempo. Né? Então é melhor garantir, deixar essas instituições. Nós precisamos respeitar os nossos ancestrais, as nossas tradições e tal. Blá, blá, blá. Esse também é um discurso muito comum para justificar instituições. Né? O discurso contratualista é bem diferente. O discurso contratualista é muito diferente. Em primeiro lugar, o discurso contratualista não se baseia no alto, no transcendente, em Deus. O fundamento do discurso contratualista, né, é o consenso, é o comum acordo entre pessoas livres, racionais e adultas. Basicamente, um regime X extrai sua legitimidade do fato de que os súditos do regime, os cidadãos, eles concordam que esse é o melhor regime. E concordam, tá? Porque alcançaram, porque conhecem as razões que fornecem a legitimidade desse regime. Então, a autoridade é a razão e, mais especificamente, o consentimento de pessoas racionais. Um consenso racionalmente estabelecido. Certo? Então, o essencial aqui é o comum acordo entre pessoas de carne e osso e com capacidade racional. O que fornece fundamento a um regime político, então, é o acordo entre pessoas racionais. Pronto. Não é Deus. Hobbes pensava assim, Locke pensava assim. Mas nenhum deles
tirando o Locke, é mais confuso. Mas o essencial no contratualismo é que eles não pensam que esse acordo aconteceu em algum momento. Não é um acordo empírico, galera. Não é tipo assim, ó, agora vamos fazer uma votação aqui, vocês querem que a monarquia ou vocês querem uma república? O que vocês querem? Ganhou a monarquia? Não é isso. Não é um acordo empírico. Tem gente que critica o contratualismo falando assim, esse acordo que nunca aconteceu, um contrato que nunca existiu, que eu nunca assinei, e aí eu tenho que obedecer às leis do meu país ou obedecer o regime político X, sendo que eu nunca assinei porra nenhuma. Essa não é uma boa crítica ao contratualismo. Porque nenhum contratualista diz que esse acordo precisa acontecer para que o contrato tenha legitimidade. O contratualista não pensa que o acordo tenha que ser empírico. Ele pensa que pode ser um acordo possível ou hipoteticamente construído através de razões. O que o contratualista diz é, se eu apresentar uma teoria com boas razões, né, que justificam, legitimam um determinado regime, certo? E eu consigo mostrar as razões que levariam pessoas em uma determinada situação hipotética a concordar com esses argumentos, então eu tenho uma boa teoria contratualista. Então o acordo não é empírico, é um acordo hipotético entre pessoas racionais. Tá? Um acordo hipotético. Ou seja, um contratualista imagina numa situação X, tá? E aí a gente tem que explicar que situação é essa, as pessoas concordariam a respeito de quais princípios de justiça devem orientar uma instituição ou algumas instituições. Beleza. E a chuva caindo. Caraca, mó temporal. Mó temporal. Aí o que eu estava falando? Tá, contratualismo. O John Rawls é um contratualista. E como que ele defende, então, esse negócio? Ele diz o seguinte, olha, precisamos construir uma situação hipotética. Que não existe mesmo, não existe, não é para existir, nunca existiu e não vai existir. Essa situação, como ele descreve, tá? É uma espécie de experiência de pensamento. Uma ficção útil para construir uma teoria. Qual é essa experiência de pensamento? É o que ele chama de posição original. É o que dá o nome ao título do livro. Justiça como equidade. Imaginemos, então, pessoas racionais, com capacidade de raciocinar, de compreender raciocínios, tá? Capacidade de deliberação, decidir. Tá? São capazes de decidir, tomar escolhas. E com alto interesse. O que isso quer dizer? Elas estão interessadas em viver da melhor maneira possível. Tá? Do que elas estão interessadas em viver bem. Tá? E essas pessoas não sabem, não têm certas informações que são muito relevantes, socialmente falando. Elas não sabem se são ricas ou pobres, não sabem se são mulheres ou homens, se são brancas ou negras, nem se viverão em uma sociedade na qual o racismo é estrutural, se vive em uma sociedade matriarcal ou patriarcal, se vive em uma sociedade, enfim, em que os gays são perseguidos ou não. Elas não têm nenhuma dessas informações, não sabem. Orientação sexual, não sabem orientação sexual, não sabem o fenótipo, não sabem o sexo anatômico, né, a concepção anatômica de sexo, não sabem o gênero, não sabem nada disso. Né? Todas essas são informações que formam as nossas identidades sociais. Né? E muitas vezes, de acordo com essas informações, é que nós temos certas opiniões sobre o que é justo e injusto. O John Rawls diz, imagine que essas pessoas que não têm essas informações relevantes, mas são racionais, capacidade de compreender argumentos, e são livres, tá? Elas estivessem, então, sob esse véu da ignorância. Elas não sabem essas coisas. E elas precisariam decidir quais princípios de justiça orientariam
as instituições mais fundamentais da sociedade, em que elas viveriam. Entenderam? Essas pessoas estão em uma posição de equidade. Não tem um melhor ou pior do que o outro. Porque não tem determinações sociais sobre o que é melhor ou pior. Elas não têm informações sobre isso. Certo? Elas não sabem se são homens, se são mulheres, se são ricos ou pobres. Se o tio dela vai dar uma casa ou se ela é fodida e não tem dinheiro para nada. Não sabe nada disso. Mas terão que decidir quais princípios de justiça devem orientar as instituições básicas. De acordo com o John Rawls, essa situação hipotética possibilita uma avaliação imparcial, ou possibilita o teórico, quando ele constrói essa situação hipotética, ele é capaz de apresentar, tá, argumentos imparciais, tá, que podem fundamentar os princípios de justiça que vão orientar a sociedade. Entenderam o que é o véu da ignorância? O que é a posição original? Então, essas pessoas decidiriam quais princípios de justiça devem orientar a sociedade nessa situação de ignorância em relação a determinadas informações relevantes. Somente assim a gente consegue escapar do cético para o Rawls. Por quê? Por que o cético vai dizer, pô, se a pessoa ela é pobre, ela vai ter uma certa concepção de justiça pelo lugar que ela ocupa na sociedade. O outro é rico, o outro não sei como, o outro não sei como, não sei o que, não sei o que lá. As pessoas elas discordam porque elas têm interesses diferentes e porque ocupam posições sociais diferentes. Né? Então, se nós não temos essa flutuação de interesses, né, e de conhecimento sobre o lugar social que as pessoas têm, né? Então nós podemos produzir uma teoria da justiça utilizando apenas a razão. Essa é a aposta do John Rawls. E aí, para terminar, o que ele pensa? Ele pensa que nessa condição hipotética, nessa situação hipotética inicial, na posição original, as pessoas decidiriam por dois princípios de justiça. Dois princípios de justiça fundamentais, que são os seguintes. Vou ler para vocês. Vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar rapidamente, porque eu tenho escrito aqui isso. Que aí vocês leem vendo, é melhor. Calma aí. Vamos compartilhar a tela inteira. Não há nada comprometedor aberto. Ai, meu Deus. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó? Olha o primeiro princípio de justiça, como é que é. Aqui, ó. Cada pessoa possui uma reivindicação inalienável e igual ao conjunto completo de liberdades básicas socialmente disponíveis, compatíveis com o pleno exercício dessa liberdade entre todos. Vamos traduzir essa parada. Né? Ele está dizendo o seguinte, olha, o primeiro princípio é o princípio da liberdade. Uma sociedade ela será justa se as principais instituições garantirem uma distribuição igualitária das liberdades fundamentais. Distribuição igualitária das liberdades, ok? Que todas as pessoas tenham o direito a um conjunto amplo de liberdades fundamentais, liberdades individuais. Liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade de ir e vir, liberdade de participar, né, da política, de decidir, liberdade de, enfim, liberdade de associação. Essas liberdades básicas que estão no catálogo aí, né, dos pensadores liberais, e liberdades que estão no catálogo que estão presentes no nosso artigo 5º, né, nas principais constituições. Né? Então, isso aqui é básico, certo? Por qual motivo as pessoas nessa situação original decidiriam que esse princípio é um princípio justo? Por quê? Muito simples. Diz o Rawls. Nós temos que conceber, quando nós temos que tomar uma decisão racional, nós precisamos conceber o seguinte.
qual é a melhor opção de vida dentro do pior cenário possível. Isso é o que eles chamam de critério do maximin. É maximizar e minimizar ao mesmo tempo. O que é isso? Quer dizer, nas piores condições possíveis, tá? Qual seria a melhor situação ou a menos pior? Então é racional escolher, mas um contexto no qual você vive a pior situação possível, você vive da melhor maneira na pior situação possível, certo? Então o Rawls não está pensando assim, vamos imaginar uma situação utópica em que os seres humanos viverão todos livres, olha como isso vai ser justo. Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo o seguinte, a gente pode imaginar uma situação, sei lá, na qual tenha, sei lá, uma maioria tentando oprimir uma minoria, certo? Você, na posição original, tá? Uma pessoa racional, ela não tem informação se ela faz parte da minoria ou da maioria, pô. Ela não sabe qual é o lugar que ela ocupa, que ela ocuparia nessa sociedade. O que ela defende? Cara, uma situação como essa, né, é melhor que as instituições garantam um direito fundamental à liberdade e que punam pessoas que estejam dispostas a desrespeitar esse direito fundamental. Estão entendendo? Eu não sei qual vai ser a minha posição, certo? Então, assim, é uma posição de imparcialidade. Então, é preciso que as mais variadas pessoas, né, todas as pessoas da sociedade na qual eu vivo, tenham o direito a um conjunto completo de liberdades básicas. Certo? Isso é tranquilo, né? Tudo bem, né? Esse primeiro princípio. O segundo princípio, eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou ler e vou dar uns lances, mas a gente vai ter que trabalhar ele com mais calma. O segundo princípio, que é onde está o quiprocó maior, que é o princípio que trata da desigualdade e da diferença. Tá? Um princípio que já envolve a igualdade. Gente, não tem ninguém aí a fim de ler para mim, não? Estou um pouco cansado, minha voz está um pouco cansada. Não? Alguém se disponibiliza a fazer a leitura desse segundo princípio aqui? Posso fazer, professor? Valeu, Pedro. Deixa eu botar para tu. Você pode dar um zoom maior, professor? Claro. Vamos botar de um jeito. Pronto. Assim dá para ler? Legal? Sim. Vai lá, Pedro. Toda e qualquer desigualdade de bens primários restantes é justa se, e apenas se, satisfazer duas exigências distintas e hierárquicas. Primeira, que a desigualdade esteja atrelada a cargos e posições sociais abertas a qualquer pessoa, sob condições equitativas de oportunidade social, igualdade equitativa de oportunidades. Fala aqui, por favor, Pedro. Obrigado pela leitura, tá? Mas eu vou dividir aqui em 1 e 2, só para dar uma ideia para vocês do que ele está dizendo. Né? O que ele está dizendo é o seguinte, ó. Primeira coisa, ele está dizendo que a teoria da justiça dele não diz que desigualdades são necessariamente injustas. Primeira coisa. Então, tem desigualdades que são permitidas. Né? Então, não é um igualitarismo tosco do John Rawls, não é tipo assim, todos têm que ser iguais e pronto. Não é isso. Tem desigualdades que são compatíveis com a justiça. Tá? Mas a desigualdade só será compatível com a justiça se ela for capaz, né, de satisfazer duas exigências fundamentais. A primeira é que as instituições fundamentais da sociedade garantam uma igualdade equitativa de oportunidade. E aí tem, o que é a igualdade equitativa de oportunidades? O John Rawls ele faz uma diferença entre a igualdade equitativa de oportunidades e uma igualdade natural de oportunidades. Né? Uma igualdade meramente formal, melhor dizendo. Tá? A igualdade meramente formal é a seguinte, olha, está previsto na Constituição que todas as pessoas elas não serão discriminadas nos seus trabalhos, elas poderão... Isso é muito pouco. Né? A ideia de cargos e posições sociais abertas a qualquer pessoa.
apenas formalmente garantidas, tá? O que o John Rawls está dizendo é o seguinte, não, uma sociedade ela tem que garantir uma igualdade equitativa de oportunidades. Vamos chamar de igualdade material, igualdade real, de oportunidade. Ou seja, que as pessoas elas tenham condições, né, de aproveitar oportunidades a despeito do lugar que elas ocupam na sociedade. Se a pessoa é pobre ou rica, se a pessoa ela é branca ou negra, enfim, independente disso, tem que ter uma igualdade equitativa de oportunidades. Se houver igualdade equitativa de oportunidades e desigualdades socioeconômicas, as desigualdades socioeconômicas elas serão permitidas. Entendeu? Elas são autorizadas de acordo com o princípio de justiça. Então, é um igualitarismo que prevê uma situação na qual uma sociedade pode ser justa e desigual. Tá? Entenderam? Se houver uma igualdade equitativa de oportunidades. Né? E aqui a gente pode pensar em exemplos, pode pensar em oportunidades profissionais, obviamente, mas condição para oportunidades profissionais é educação, né? Uma educação de qualidade para todos, serviços, né? Garantia de serviços, enfim, formação, etc, etc. Então, tem que ter uma igualdade equitativa de oportunidades. Essa é a primeira exigência para que uma sociedade possa ser justa e ter desigualdades. Vai lá. 2. Segunda exigência, que a desigualdade trabalhe para o máximo benefício possível dos membros menos beneficiados pela cooperação social. Princípio de diferença. Então, esse princípio da diferença aqui tem um monte de detalhes, a gente vai ver isso com mais calma depois. Mas esse princípio diz apenas o seguinte, que a desigualdade ela é permitida quando é vantajosa para os menos beneficiados. Né? Então, o que o John Rawls está dizendo é algo que os liberais muitas vezes dizem, né? Mas o John Rawls está dizendo de um modo que um liberal padrão brasileiro não concordaria. Né? Ele está dizendo o seguinte, olha, a desigualdade ela só pode ser compatível com a justiça, tá? Se, por exemplo, os mais ricos, o dinheiro dos mais ricos, o fato de ele ser mais rico que muitas outras pessoas, que esse dinheiro contribua para o desenvolvimento de todos e, fundamentalmente, para o desenvolvimento dos mais pobres. O que ele está dizendo, de algum modo, é que a riqueza tem que ter uma função social que favoreça os menos beneficiados, né? Os mais pobres e tal. Estão entendendo? Entenderam? Então, a desigualdade ela tem que ser vantajosa para aqueles que estão em desvantagem. Né? Ela tem que ser vantajosa para os pobres, tem que ser vantajosa para... E aí vai depender do tipo de sociologia que a gente usa e do lugar em que nós estamos para identificar quem são as pessoas que têm menos vantagens. Tá? São os pobres, são as pessoas negras, são as mulheres negras e lésbicas, sabe? Aí, enfim, a gente vai vendo, né? Mas o essencial é que os mais ricos, os mais privilegiados, tá? Havendo desigualdade, que eles favoreçam, né, o desenvolvimento dos menos beneficiados. Sei lá, vamos dar um exemplo bem discutível aqui, eu não estou dizendo que é imediato. O Rawls, se você defende o Rawls, logo você defende isso. Não é assim, mas é um exemplo que favorece, assim. Tributação sobre herança, uma tributação sobre herança significativa, seria compatível com o que o Rawls está dizendo. Tá? E muitos Rawlsianos defendem isso mesmo, né? Uma tributação sobre herança bem significativa. Nesse caso, o privilégio dos mais ricos, né? O cara recebeu não sei quantas terras, não sei quantas lá. Enfim, tudo bem, a propriedade vai ser dele. Tá? E outras pessoas não vão ter propriedade. Ok. Mas parte, né, dessa propriedade tem que ajudar, né, o valor dessa propriedade, que ele paga em termos de imposto, né, tem que ajudar aqueles que não têm propriedade também. Né? Entendeu? Não dá só para o rico ficar rico e o pobre ficar pobre. Como diziam as meninas, a banda lá de axé. Não dá para ser só isso. Bom, né? Tem que ser assim, ó.
tem uma desigualdade aí, né, cara? Tem que ser vantajoso para mim, né? Pô, você é rico, mas tem que dar alguma vantagem para mim, né? Enfim, dar um exemplo assim de uma coisa que parece ser muito, né, parece ser muito injusta e de acordo com essa leitura do Rawls aí, né? Né, nós vimos que na pandemia, não só na pandemia, durante a crise, né, que se abateu no Brasil no final da década passada, né, nós vimos que os mais ricos enriqueceram mais ainda, enquanto a economia estava parada, estagnada, tá? E os pobres, e aumentou o número de pessoas com insegurança alimentar, né? Aumentou o número de pessoas na miséria e tal, papapá. As pessoas estavam, parece ser errado, né? Que esse dinheiro que as pessoas estão ganhando mais ainda, enquanto todas as outras estão numa situação miserável, que esse dinheiro ele não sirva, ou que ele não tenha nenhum tipo de função social, né, para proteger, por exemplo, as pessoas que estão na miséria. Certo? Essa é um exemplo para pensar no segundo princípio, no princípio da diferença. Tá? Mas nós vamos ver que isso tem muitos detalhes aqui envolvidos. Inclusive, toda a discussão sobre meritocracia dentro da filosofia do Rawls tem a ver com o segundo princípio, o princípio da diferença em particular. Tem tudo a ver com o princípio da diferença. Porque o Rawls ele não leva em consideração apenas as desigualdades sociais, mas leva em consideração também as diferenças e desigualdades que podem surgir do talento, dos talentos naturais e dos esforços. O John Rawls pensa assim, uma sociedade ela não será justa se ela presentear, né, com bens e tal, aquelas pessoas que possuem determinados talentos naturais. Senão, ela não será justa. Né? Por que não será justa? O John Rawls tem toda uma argumentação lá, mas o essencial aqui é compreender que o talento natural é um elemento moralmente arbitrário ou moralmente irrelevante. Por que ele é moralmente arbitrário? Porque o talento natural é algo que você tem ou não tem, é acaso, é loteria da genética. Entendeu? O John Rawls pensa assim, ó, se uma teoria da justiça, se uma concepção de justiça seguir a loteria ou o acaso da genética, tá? Nós vamos construir aqui uma espécie de aristocracia natural, né? Mas o fato da pessoa ter ou não ter determinados talentos não diz nada a respeito das suas capacidades morais ou, né, do seu caráter ou algo parecido com isso. A ideia de que a pessoa merece determinadas coisas porque tem talento, né, é uma ideia complicada. Mas o John Rawls está criticando principalmente a meritocracia como uma concepção pública de justiça. Tá? Isso é importante para não induzir vocês ao erro. O que ele está dizendo é o seguinte, que a meritocracia não serve como uma concepção pública de justiça, ou seja, nós não temos que distribuir os bens fundamentais da sociedade, tá? Os bens primários, que eles chamam de bens primários, considerando o mérito. Tá? Se nós fizermos isso, nós teremos uma péssima sociedade, teremos uma sociedade extremamente injusta, uma sociedade que está fundamentada, baseada exclusivamente no acaso, na loteria da genética. Para o Rawls isso não está certo. Então, o que é o essencial para o Rawls? O essencial é que as pessoas cultivem seus talentos, isso para ele é beleza, tá? E claro, vai acontecer, né? Uma sociedade X na qual, sei lá, a intelectualidade, a inteligência matemática, uma inteligência venerada, né? Uma pessoa muito inteligente em matemática e capacidade de mexer em computadores e tal, produzir softwares, apps. Essa pessoa vai ganhar muito dinheiro, né? E por várias sortes aí do tempo, da vida e tal, essa pessoa foi capaz de enriquecer e esse talento ajudou ela a enriquecer, né? Ok, beleza. Você não tem que proibir a pessoa de enriquecer porque ela tem um talento. Por que você não pode fazer isso? Porque senão você desrespeita o primeiro princípio, que é o princípio da liberdade. A pessoa tem liberdade individual, a pessoa tem talento, ela vai cultivar o talento da melhor maneira possível e ela tem direito a ter uma vida livre, né? Mas, né, os frutos ou as consequências desse talento, seria justo que os frutos ou as consequências desse talento tivessem uma função social. Ou que ajudasse, por exemplo, a desenvolver aqueles que são menos favorecidos. Vou dar um exemplo, gente.
ficar menos abstrato, assim, né? Tá muito abstrato. Você tem um aluno superdotado na sua sala de aula, tá? Um genial em matemática, brilhante. O cara é foda, o cara sabe tudo. O cara fica disputando com você na sua aula, né? Ou em qualquer outra disciplina, sei lá, o cara é gênio, brilhante. Você pode ser um professor que você vai... Nossa, que incrível, que maravilha. Tem professores que são assim, né? O cara começa a dar aula para um, dá aula para dois, sabe? Tem alunos com dificuldade. Não, eu gosto desses alunos que eles fazem perguntas interessantes, esses alunos são os fodas. Então eu vou dar aula para esses alunos fodas, né? Tem professor que é assim, vou dar aula para esses alunos fodas, porque esses alunos, enfim, alimentam meu ego, uma série de coisas, mas principalmente porque eles merecem. Eles são os brilhantes, né? Eles são geniais. Pô, olha, você fica embasbacado com a inteligência dessas pessoas. Isso não é, obviamente, o que o Rawls está dizendo. Né? O fato daquele garoto ser foda em matemática, um superdotado, isso é um acaso, entendeu? O fato de outro ter dificuldades, certas dificuldades cognitivas, para desenvolver, sei lá, um pensamento espacial, para resolver problemas de geometria, isso é um acaso também. Você está entendendo? Isso é um acaso. Você vai julgar, vai avaliar as pessoas diferentes, vai distribuir bens e recursos de um modo diferente, considerando o acaso da genética, ou o acaso de qualquer outra razão biológica, faça com que a pessoa, ou social, faça com que a pessoa tenha dificuldades ou facilidades? Não. O que você faz, então? Porque também tem isso, né, cara? O que você faz, então, com algum superdotado? Você também não pode ignorar o talento do cara, você tá entendendo? Quer dizer, você não pode... Ele também tem que se desenvolver, né? Não pode proibir a pessoa de ter talento, né? Você não pode ter talento porque você está criando rivalidade, você está criando ressentimento, as pessoas estão se sentindo inferiores a você, então você não pode ser um talentoso fodão, né? Você não pode fazer isso. Porque também, enfim, não dá, né? Ou como tem um conto que o Michael Sandel menciona, né, de alguém, tipo assim, você tem um, sei lá, vamos supor um cara que é um puta jogador de basquete e tal, e aí para você ser justo, então, sei lá, você corta a mão do cara. Né? Porque, pô, esse teu talento tá me oprimindo, cara. Você não pode ser tão bom quanto eu. Você pode ser tão melhor assim do que os outros. Né? Não é justo que o acaso defina. Não é essa a solução do Rawls, óbvio. Né? A solução do Rawls é o seguinte, cara, esse talento aí ele tem que servir para todo mundo, porra. Entendeu? Então, sei lá, você bota esse menino para dar aula de matemática para as crianças, entendeu? Faz um grupo de estudo. Você tem que fazer com que o garoto, que o talento do garoto, ajude a desenvolver as outras pessoas, em especial aquelas pessoas que têm mais dificuldade. Você está entendendo? Isso é o princípio da diferença, um exemplo de princípio da diferença. Né? É um exemplo particular, ou né, um jogador especial, né, que joga pelo time, uma coisa bem simples, né? Um cara que é um gênio e que joga pelo time e que faz com que os menos favorecidos também se desenvolvam. Né? Ele joga de um jeito que ele faz com que outras pessoas que não joguem tanto consigam jogar bem, ocupem uma função legal no jogo e tal. Então a ideia é minimizar, né, o poder do acaso. É um poder do caceta. É um poder de pessoas que desenvolvem determinados talentos, outros que não desenvolvem. Né? Sem desrespeitar, cara, né, liberdades individuais. Né? Sem desrespeitar a individualidade das pessoas. Certo? Isso vale tanto para talentos naturais, né? A ideia de talentos naturais, quanto para a ideia de desigualdades sociais fundamentais. Né? Então, a gente vai ver isso com mais calma, tá? Vamos ver esses dois princípios com mais calma na próxima aula e vamos até pensar juntos, né, com o Rawls, quais são as sociedades, as instituições ideais para a implementação desses princípios, tá? O Rawls pensa que o capitalismo de livre mercado não é assim o arranjo institucional mais interessante para a implementação desses dois princípios de justiça. Inclusive, ele não é assim. Se quer implementar esses dois princípios, quer ir adiante, quer fazer uma coisa legal, não é numa sociedade de livre mercado, como nós temos. Também não é uma sociedade de livre mercado, porque ele não consegue garantir o segundo princípio, basicamente, né? De acordo com o Rawls. As sociedades elas não são capazes de garantir o princípio da diferença e o princípio as duas partes, né, do segundo princípio, da igualdade equitativa de oportunidades e o princípio da diferença.
também não é capaz, o sistema de socialismo que ele chama de socialismo autoritário, socialismo com poder centralizado, né, com estatização dos meios de produção e tal, como ele não cita, mas é como a União Soviética, algo parecido com isso. Né? Não é capaz porque diz respeito ao primeiro princípio, o princípio das liberdades individuais. Né? Então, não dá a União Soviética, também não dá um livre mercado radical. Então ele defende uma social-democracia, a primeira coisa que as pessoas pensam é isso, ele defende uma metade calabresa, metade mussarela, então, né? Não, isso que é curioso, né? Ele diz que a social-democracia também não é capaz. Ele estava pensando nos modelos europeus, o welfare state, né? Não é capaz, esse modelo não é capaz de garantir esses dois princípios de justiça. Ele concebe duas estruturas sociais que seriam capazes. Uma é o socialismo democrático, ou seja, um regime em que a propriedade privada é coletiva, a propriedade privada é social, né? Não existe propriedade privada, mas o poder político é democrático, tá? Ou seja, uma situação na qual não há centralização do poder, né? Não há confusão entre partido e Estado, essas coisas. Né? O poder político está dissipado democraticamente e garante liberdades fundamentais, evidente, liberdades individuais. E uma outra situação institucional que seria a sociedade dos pequenos proprietários, né? Uma democracia de pequenos proprietários, cidadãos. Nesse caso, a propriedade seria privada, né? Não haveria propriedade estatal, né? Propriedade privada, mas existiriam instituições na estrutura básica da sociedade que trabalhariam o tempo inteiro para dispersar o capital, ou seja, para evitar a concentração de capital. Nesse caso, nós poderíamos ter uma sociedade de mercado livre, tá? Livre mercado, com trocas livres e tal, de pessoas com propriedade, títulos de propriedade, mas um sistema político que evitasse concentração. Isso aqui é ideal para caralho, eu sei, tá? Isso aqui é muito ideal. Mas foi o que eu disse para vocês. A gente vai ver com mais calma os dois princípios, mas a primeira pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: ele satisfaz, esses dois princípios satisfazem o que eu penso ser a justiça? E ele apresentou bons argumentos para que eu defendesse esses dois princípios? Se sim ou não. Uma segunda coisa é como esses princípios podem influenciar as práticas políticas reais, né? Essa é uma outra coisa. É um outro tipo de discussão que a gente pode ter também. Mas esses são os dois princípios. Tivemos uma visualização inicial. Vamos ver com mais cuidado e mais detalhes na próxima aula esses dois princípios e já vamos direcionar um pouquinho para a discussão da meritocracia, a discussão do mérito que eu adiantei aqui, mas a gente já vai adiantar um pouco. Beleza? Fechamos aqui. Parou a chuva também. É isso. Questões, colocações, provocações. À vontade. Tá tranquilo, professor. De boa? Foi bem legal. Foi denso, mas bem legal. Valeu, Pedro. Tamo junto. Vamos aguardar a próxima aula para fazer perguntas. Valeu, Gerson. Pô, é isso aí. Tranquilo, beleza. Então, gente, boa tarde para vocês, tá? Fiquem com Deus. Vamos. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Abraço. Valeu, boa tarde, gente. Tchau. Obrigada pela aula, professor. Até a próxima. Valeu.